Ali no Boris e Rufus, vocês têm um acompanhamento, um estudo da questão, assim, do desenvolvimento da criança? Porque eu fico pensando assim, tá, eles estão criando um desenho que é pra criança, mas alguém tem que estar ali por trás do negócio, identificando quem é essa criança, como que ela pensa, aonde que ela mora, o que que ela faz, porque eles mudam muito rápido, né? A gente tá numa evolução assim que, meu Deus do céu, tudo muito rápido, começa hoje, Nossa, amanhã, cada geração, né? né? E aí vocês fazem todo esse acompanhamento, esses estudos, como é que é feito isso? A gente lê muito, a gente está sempre nesses eventos procurando essas palestras, tentando acompanhar, né? Quando a gente começou a ir para o mercado internacional, principalmente, existia uma separação de, a cada 3 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, uma virada de uma caixinha para aquela criança, né? Então, assim, bebê de 0 a 2 anos, de 3 a 5 é pré-escola, de 6 a 9 é considerado faixa kids, né? Aí, depois de 10 a 12 é uma faixa que eles chamam de in-between, que é um pré-adolescente, não é nem criança, nem adolescente. Sim. Ele não sabe se ele vai pra cá ou vai pra lá. Ele tá nesse um pouquinho no limbo aqui, né? Depois a gente tem os adolescentes e os adultos, né? Hoje em dia, essa virada, ela acontece praticamente de 1 em 1 ano, né? Eu até participei da Expo Gestão, que está acontecendo lá em Joinville, e estava ouvindo esses empresários, as pesquisas que estão começando a chegar desse pós-pandemia, né? Dessa angústia toda, porque as pessoas começaram a entender, porque morte pra gente sempre foi um conceito meio empírico, assim, tipo, um dia ela vai chegar, um dia ela vai acontecer, mas assim, lá em algum momento. Uma coisa muito distante, quem né? sabe, eu lembro que quando eu era pequena eu tinha um medo de morrer, né? Daí um dia eu pensei assim, nossa, mas até eu crescer e eu ficar velha, já vai ter uma vacina contra isso. Alguém já resolveu esse problema, entendeu? Então, por que eu vou ficar preocupada? Eu não vou ficar preocupada com isso. E essa coisa da pandemia, ela trouxe essa consciência de que isso pode acontecer amanhã pro hoje. Que tá tudo muito próximo, né? Então, essa finitude, né? A consciência da finitude. Então, assim, as pessoas começaram a se dar conta. Até a palestra que eu ouvi foi do eu sobre o nós, né? Sabe quando o avião tá caindo, de você botar a máscara em você e depois olhar ao redor? Sim. Tá num momento um pouco assim, as pessoas estão desesperadas para botar a máscara em si mesmo e não estão olhando o ao redor, né? Então tá acontecendo assim, demissão em massa. Ou então um desistir em silêncio. A pessoa tá indo pro trabalho e fazendo aquilo que tem que fazer, mas assim, sem se envolver meio no piloto muito, automático. No piloto automático. Uma outra coisa que é o desengajamento, o índice mundial de desengajamento está entre 75% e 80%. Pela angústia, sabe, essa desesperança, essa coisa meio doida, né, que veio com a pandemia. Então, assim, como que é que a gente trabalha isso para as pessoas ressignificarem algumas coisas, né? E olha só o desafio para as crianças. Muito porque, grande. Assim, não só elas ficaram presas em casa, como elas viram muita gente morrer, muita gente, né? Então crescendo, vendo isso e fazendo parte desse momento, né? Tipo, com os pais, as pessoas próximas, desse desengajamento que tu tá falando, né? Quantos anos a gente vai levar para dar uma acalmada nisso, né? Então, nós vamos ter que fazer muita pesquisa e entender muito, né? Esse executivo, inclusive, que estava dando a palestra, ele disse assim, quando antes, eu trabalho 50 anos no mercado, né, aqui e nos Estados Unidos, e nunca antes teve o cuidado com o mental das pessoas tão em alta em qualquer reunião, sabe? Sabe aquela coisa do... Como é que eu vou trabalhar essa angústia? Sim. Como eu vou ajudar a minha equipe a superar esse momento tão difícil? Porque as pessoas se perderam, né? E eu não tô conseguindo... Olha eles, né? Falando assim, eu não tô conseguindo lidar comigo. Como eu vou fazer para lidar com 50, 60, 100 pessoas que estão junto comigo na minha equipe, né? Porque é aquela escuta com cuidado. Como você vai ajudar o outro, entendendo que você também precisa se cuidar. Sim. Né? Sim. Então, assim, esses índices malucos de burnout, as pessoas com um monte de coisa de alergias nervosas, meu Deus, o que está acontecendo?
né? Então, trazendo isso tudo para nossa realidade, a gente tem que entender aqui pro nosso trabalho aqui como tá essa criança, né? No último Rio to See, eu estava ouvindo que nas pesquisas que eles estão fazendo sobre atenção focal, as crianças alfa hoje estão com uma atenção de estou fazendo uma coisa, estou concentrada nisso, de 8 segundos. Nossa. Por outro lado, se elas se apaixonam por alguma coisa, elas estão jogando, elas estão com aquilo super, tá chamando atenção, isso elas querem sentir no banheiro, esquecem de comer, sabe? Como a gente equilibra essas duas coisas, né? Como a gente traz esse pai também para olhar para essa criança, porque ele também tá perdido nisso tudo, tentando se entender. Sim, todo mundo precisando de ajuda. Todo mundo precisando desse Como é que um vai ajudar o outro se tá todo mundo precisando de ajuda? Sabe? Então, é hora da gente fazer essa expansão de rede. Da gente tentar, as pessoas que já estão percebendo isso, sabe? Sair desse seu quadrado. Sim. Entender um pouco como é que eu posso olhar para o lado e estender um pouco a mão nessa escuta. Sabe? Nesse acolhimento, porque isso é uma coisa muito séria. Sim. Né? E não vai se resolver em 2022 ou em 2023. Com certeza não, a gente vai levar isso, ter um tempo né? para isso, né?